Existe maldição hereditária? Bom, esse questionamento que muitos têm, será que eu pago pelos pecados dos meus pais? A Bíblia nos fala sobre isso, sobre esse assunto. Primeiramente, nós podemos ver que a Bíblia trata sobre a responsabilidade pessoal de cada ser humano. Em Ezequiel capítulo 18, versículo 20, nós lemos o seguinte: a pessoa que pecar, essa morrerá. O filho não pagará pela iniquidade do pai, nem o pai pagará pela iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a maldade do ímpio cairá sobre ele. Aqui nós vemos que a responsabilidade é daquele que pecar, e não do pecado do pai que passou ou passaria para o filho. Nós vemos na Bíblia também que somos libertos em Cristo Jesus. Por exemplo, em Gálatas capítulo 3, versículo 13, nós lemos o seguinte: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Toda maldição que poderia cair sobre nós, caiu sobre Jesus Cristo ali na cruz. Ele pagou o preço pelos nossos pecados, Ele carregou os nossos pecados, então não há maldição nenhuma para aquele que está salvo em Cristo Jesus. No Antigo Testamento a gente vê também algumas questões a respeito de bênçãos e maldições. Por exemplo, em Deuteronômio capítulo 24, versículo 16, nós lemos o seguinte: os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos serão mortos por causa dos pais. Cada um será morto pelo seu próprio pecado. Mais uma vez, cada um paga pelo seu próprio pecado. Nada de maldição hereditária. E aí, principalmente, quando chegamos no Novo Testamento, nós vemos uma nova aliança que Jesus Cristo fez com o seu povo. Ao longo da Bíblia, Jesus Cristo fez diversas alianças, como por exemplo com Adão, que é chamada de aliança das obras, fez aliança com Davi, fez aliança com Abraão, com Moisés, por aí vai. E no Novo Testamento, em Jesus Cristo, há uma nova aliança com o seu povo. Nós vamos ler aqui Lucas 22, 19 a 20. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhe deu, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado por vocês. Aqui Jesus Cristo está celebrando a ceia, e o que ele fala? Que é uma nova aliança a partir da morte dele, do sacrifício dele na cruz, e através da sua morte e ressurreição, nós fazemos parte desse novo pacto de Deus com o seu povo, dessa nova aliança. Então não fique presos a palavras de maldições ou qualquer coisa nesse sentido, porque Deus estabeleceu uma nova aliança contigo. Vamos ver mais um versículo, mais um texto bíblico, melhor dizendo, Hebreus 9, capítulo 9, a partir do versículo 13, diz assim: portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cis de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, verso 14, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras para servirmos ao Deus vivo. Verso 15: por isso mesmo, Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas sobre a primeira aliança. Verso 16: porque onde há um testemunho é necessário constatar a morte de quem o fez.
Até aqui, nós verificamos mais uma vez que é uma nova aliança conosco, com o povo de Deus, a partir da morte de Jesus Cristo. Uma nova aliança, um novo pacto. Então, meu irmão, meu amigo, você que está ouvindo esta mensagem, não se preocupe com maldições hereditárias ou com palavras de maldições proferidas contra você. Nada disso tem valor, porque o sacrifício da cruz, efetuado por Cristo Jesus, é suficientemente poderoso para te livrar de qualquer maldição. Então, confie em Cristo Jesus, descanse em Cristo Jesus, tenha paz, tenha alegria, porque se você entregou a sua vida a Ele, nenhum tipo de maldição paira sobre você. Que Deus lhe abençoe grandemente.